Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma devocional diária no livro de Tiago. Estamos em Tiago capítulo 1, vamos ver hoje o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus no versículo 13: Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus, ele não planta armadilhas ao nosso redor, pegadinhas ao nosso redor para nos fazer cair, para nos fazer pecar. Ele não fica lá esperando, plantando as armadilhas, esperando, olha só, o Odir vai ver tudo aquilo ali, ele vai cair, olha só, daqui a pouquinho ele vai cair, eu quero ver ele cair nesse pecado. Deus, ele não age dessa maneira. Tiago, ele falou bastante sobre provação, e agora ele vai falar sobre algo diferente, que é a tentação. Na provação nós já vimos que ela é boa, ela é de Deus, ela vem de Deus, as diversas provações que nós enfrentamos no nosso dia a dia, elas são enviadas até mesmo por Deus para nos provar, nos testar e nos aprovar, para que possamos ter crescimento, maturidade, mas por outro lado, a tentação, ela tem esse caráter de maldade, de trazer pecado, de nos levar a cair em pecado. E é por isso que ela não pode, de maneira alguma, vir de Deus. E nós não podemos culpar a Deus, nós não podemos olhar para essas tentações e querer agora culpar a Deus a respeito do que eu tenho feito, a respeito dos meus próprios erros, a respeito das minhas próprias falhas. Eu não posso agora olhar para Deus e dizer por que o Senhor fez isso, é o Senhor quem colocou isso na minha vida, eu errei por sua causa, ou porque o Senhor que colocou tudo isso aqui na frente dos meus olhos. Eu não posso culpar a Deus pelas tentações, pelas falhas, pelas provações na qual eu passo. A tentação, então, para a gente definir aqui de uma forma resumida, a tentação, ela é o desejo dentro de mim, é o desejo dentro de nós, de nos fazer, de fazer algo que eu sei que eu não deveria fazer. Na tentação, eu quero fazer algo que eu sei que eu não deveria fazer, que eu sei que é pecado, mas eu vou lá e eu faço. Então a tentação é o meu desejo de fazer o que é ruim, de fazer o que desagrada a Deus, de fazer o que é pecado. E é por isso que Deus, ele não tem parte nisso, ele não envia tentações para que nós caiamos em pecado. O caráter santo, o caráter perfeito, o caráter divino de Deus, ele não permite que Deus nos traga o mal, que Deus seja o agente do mal, que Deus nos cause o pecar. Não, mas é as nossas próprias escolhas, os nossos próprios desejos, como vamos ver na devocional de amanhã, que nos leva ao pecado. Mas nós não podemos pensar que Deus é quem nos coloca em pecado. Nós não podemos culpar a Deus. Toda vez que a tentação ela vencer, toda vez que a tentação vence e a gente peca, não coloque a culpa em Deus. Não fique com raiva de Deus, não busque ficar irado com Deus, desistir do cristianismo, desistir da igreja. Não vá por esse caminho, porque o pecado está, na verdade, em nós, não em Deus, mas em nós. Quando a tentação vem, quando a gente erra, quando a gente peca, busque o Deus de amor, que perdoa os nossos próprios pecados. Busque a Ele, porque somente Ele pode nos ajudar nesses momentos. E a provação, a provação, quando ela se transforma em tentação, ela nos faz tirar os olhos de Deus. E quando a gente tira os olhos de Deus, essa é a primeira escolha errada que nós podemos fazer em nossa vida. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, nós estamos nos afundando mais e mais em um mar
de pecado. Mas que diante dessas tentações, nós possamos reconhecer a nossa falha, reconhecer o quanto nós precisamos de Deus, e não culpar a Deus, mas buscar a Ele por perdão e por mudança de vida. Que Deus te abençoe. Uma palavra de amor, uma palavra